Bom dia, produtor, cacauicultor, cidadão brasileiro apaixonado por cacau, chocolate e por esse universo fascinante da cacauicultura. O Giro de Notícia desta segunda-feira vem falar da decisão do Conselho da Câmara Setorial do Cacau, que negou o pedido da AIPC nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, para trazer 86 mil toneladas de amêndoas a uma alíquota de 0%. A TV Cacau conversou com o presidente da Câmara, Milton Andrade, que nos trouxe alguns detalhes sobre esta votação. Você confere já já, mas antes tem mais notícia aqui para você. Hoje, dia 13 de setembro, acontece na Câmara Federal, a partir das 14 horas, em Brasília, uma audiência pública com o tema Controle Fitossanitário da Monilíase do Cacaueiro, e será transmitida ao vivo pelo site da Câmara Federal e também aqui pelo site da sua TV Cacau, www.tvcacau.com.br. Nesta audiência será abordada políticas públicas de controle à doença e contará com representantes de todos os estados produtores de cacau e do cupuaçu. A TV Cacau vai cobrir o evento por intermédio de André Fajar, o nosso repórter lá de Brasília, do Cacau Festival, da TV Cacau, que estará acompanhando de perto os desdobramentos desta audiência e nos trazendo as informações sobre os atores que participarão deste evento. Essas informações e muito mais você confere ao longo do dia aqui na sua TV Cacau. Atualizados os assuntos que envolvem aí o nosso mundo agro, vamos conferir um bate-papo que eu, a sua jornalista Caliana Mesquita, tive com o Milton Andrade na sexta-feira, em que tanto a TV Cacau comemorou seus 2 meses de nascida, quanto a Câmara Setorial do Cacau marcou a sua importância na representação em defesa dos interesses do produtor. TV Cacau completando aqui 2 meses no ar, né? E o vento bem que conspira a nosso favor com as nossas pautas comemorativas, né? Porque sempre a gente tem aí uma novidade, um assunto muito importante para marcar essa data. E hoje não é diferente, né? É um dia muito importante, muito especial para todos nós, principalmente porque a Câmara Setorial do Cacau votou na tarde de hoje, gente, no pleito da Associação de Indústrias Processadoras de Cacau, a AIPC, que trazia como pauta a importação de 86 mil toneladas de cacau a uma alíquota de 0%. O resultado dessa votação foi 7-4 contra o pleito da associação. Por que esse resultado é importante para a cacauicultura? Quem é que vem aqui com exclusividade para a sua TV Cacau falar deste ato tão representativo para a Câmara Setorial é o Milton Andrade, ele que é presidente da Câmara Setorial do Cacau e Sistemas Agroflorestais, do MAPA, membro da Confederação Nacional de Agricultura do Brasil, a CNA, FAEB e dos sindicatos. Pessoa melhor? Impossível para estar aqui explicando sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Milton. Boa tarde, Caliana. É um prazer muito grande estar aqui comemorando esses 2 meses da TV Cacau aqui em nossa região. Você é uma jornalista assim que tem assim desenvolvido um trabalho de qualidade aqui em nossa região, tá? Buscando, inclusive, o fomento das raízes dessa região, que é o cacau. Então, acho que você, como jornalista e empresária, tá, do setor de comunicação, está de parabéns, como todos aqueles, sua equipe de apoiadores. Eu acho que esse conjunto, esse mecanismo da TV Cacau, na realidade, engrandece a nossa região. Eu acho que é
muito positivo e, na realidade, estimula uma atividade tão importante para essa região quanto o cacau, né? Então, isso a gente fica muito satisfeito. Fico muito satisfeito assim com ter sido convidado por você para participar dessa comemoração de dois meses de existência da TV Cacau, como também, por coincidência, noticiando coisas do cacau, né? Então, isso é muito importante, a gente agradece esse trabalho que você vem desenvolvendo, justamente divulgando o cacau aos 4 cantos dessa região. Nós que nos sentimos honrados de poder conectar atores que, de fato, lutam, trabalham e atuam a favor de toda a cadeia da cacauicultura, tudo que está envolto desta cultura tão importante para a nossa região e para o nosso país. Eu sempre digo que os problemas e os benefícios que a cacauicultura enfrenta atingem a Bahia e o Brasil e o mundo, né? Milton, começa explicando aqui para os nossos espectadores exatos o que consistia esse pleito da AIPC e como é que a Câmara Setorial do Cacau se firmou tão decisiva para que esse resultado saísse tão positivo aí para os nossos produtores. Veja bem, a Câmara Setorial do Cacau é um fórum do setor, na realidade é uma representação da cadeia produtiva do cacau no Ministério. Então, o Ministério nos tem como uma ouvidoria do setor. Tá? São 40 e poucas câmaras setoriais no mapa, nós somos uma delas. Posso dizer a você que a nossa é a mais numerosa, né? Nós temos assim muitos elos, né? A cadeia tem muitos elos e, portanto, ela comporta uma quantidade muito grande de atores, desde a representação de produtores, representação da indústria moageira, representação da indústria chocolateira, e nós temos ainda setor de distribuição de alimentos, enfim, esse fórum de discussão da cadeia produtiva, ela é composta também de instituições do governo federal, do governo estadual, né? Então, a gente tem, por exemplo, Embrapa, CEPLAC, Embrapa, nós temos Conab, nós temos vários, são membros convidados, mas são membros que nos dão suporte nas nossas decisões, nas nossas discussões. O objetivo da Câmara Setorial do Cacau, na realidade, é passar ao mapa, a ministra, né? Passar justamente assim, os anseios do setor, o que é que a gente pensa a respeito do mercado interno, do mercado externo, de estrutura interna que a gente precisa, nos 3 níveis. Tá? Então, é um conjunto de decisões do setor, então, que é, na realidade, conduzido pela iniciativa privada. A iniciativa privada é quem investe, seja ele produtor, seja a indústria moageira, a chocolateira também, onde gera emprego, gera renda, gera receita. Quero dizer a você, sobre a pergunta agora, vou começar a responder a você o que você me perguntou. Na realidade, a votação que houve hoje na Câmara Setorial do Cacau, numa reunião extraordinária, foi: a IPC fez um pleito, a Secretaria de Comércio Internacional do MAPA fez um pleito para a importação das 86 mil toneladas de cacau, numa importação direta, não é através de drawback, tá? Porque normalmente as 3 indústrias sempre faz as importações de cacau via drawback. E drawback, ele importa e pega esse produto e recoloca no mercado lá fora. Na questão dessa importação, não. É uma importação onde tem um imposto de 10%, essa taxa de importação, e como esse pedido da indústria é para, segundo
a indústria para atender às necessidades internas do Brasil, diria assim, para os subprodutos chegar à indústria chocolateira para que chegue na prateleira, né? Então, esse pedido foi lastreado dentro dessa linha, tá? Eles informando de que precisavam importar 86 mil toneladas, iam fazer essa importação direta e não por drawback, tá? E queriam o pleito que fosse com alíquota zero, para facilitar esse subproduto, que esse subproduto não falte no mercado interno. Esse foi o pedido à Secretaria de Comércio Internacional e a Secretaria encaminhou para a Câmara Setorial, querendo um parecer da Câmara. É importante que se diga que foi a primeira vez que a Câmara Setorial do Cacau recebeu de uma secretaria do Ministério da Agricultura um pedido de apreciação a respeito de um pedido de importação de cacau. Então, como Câmara Setorial, a gente se sente assim honrado, tá? Em receber de uma secretaria que tem interesse de saber a nossa posição, o nosso parecer, que o setor se manifestasse. Então, isso foi muito importante, porque outras importações já foram feitas, mas não passou pela Câmara Setorial, tá? Outras já passaram, já houveram outras importações. Então, a gente agradece a secretaria, ao secretário da pasta que nos encaminhou, agradecemos a ministra Tereza Cristina, que, na realidade, ela fez uma reformulação nessas câmaras setoriais, de forma que assim, modernizou as câmaras e ela está conseguindo uma interlocução assim, muito legal, com muita responsabilidade. Pronto. Essa é uma demonstração de que, com trabalho e seriedade, vocês conquistaram credibilidade no mercado, e dessa forma, no mercado político, administrativo, né? Isso resultou nesta consulta direta e que as decisões não partem de cima para baixo, mas elas dependem diretamente de quem está na ponta, de quem está no setor operacional do sistema da cacauicultura, que no caso são os produtores, atores mais interessados nestes resultados. Quando a gente fala em alíquota zero, né, nós estamos falando em tese que haveria aí um certo prejuízo para o produtor, né? Mas um benefício para as moageiras que iriam recepcionar esse produto a baixo custo. E aí, nesse aspecto, Milton, eu queria trazer à discussão aqui um outro assunto que divide algumas opiniões, porque se, por um lado, nós temos aí nas moageiras um certo porto seguro para o pequeno produtor de cacau, que acaba encontrando nessas indústrias processadoras o lugar exato para você exportar, né? Ou seja, vender o seu cacau. Por outro lado, você tem aí um certo controle, né? É um risco de haver um controle de preço. Queria a opinião exata da Câmara Setorial com relação a as moageiras em si. Elas conseguem ter esse controle? Como é que vocês estão trabalhando? Vocês trabalham a questão do preço, autonomia, flexibilidade para compra e venda do cacau na nossa região, dando segurança de assistência, né, aos nossos produtores? Veja bem, o nosso posicionamento foi de negando a solicitação, mas caso houvesse realmente a necessidade, a gente não tem a dúvida de que nós iríamos apoiar, né, dentro de números que estivessem sendo
mostrado para a gente, porque, afinal de contas, a gente precisa acabar, a gente precisa ver as coisas como elas são. Tá? Existe, assim, se fala muito, a indústria isso, a indústria aquilo. Mas nós, quando começamos a trabalhar em cadeia, a gente começa a pensar em cadeia, a gente começa a trabalhar de forma mais racional. A parte relacionada à importação de cacau não é um ponto convergente entre produtores e indústrias. Isso é sabido por todos. Uhum. Pela primeira vez, e aí vale salientar, eu fui, inclusive, na minha fala hoje, na Câmara Setorial, que eu estarei ratificando aqui, na realidade, isso vai criar uma maturidade muito grande na Câmara Setorial, tá? Na cadeia produtiva. Porque, pela primeira vez, a gente está tratando de um assunto que não é convergente com elos da cadeia. Normalmente, os assuntos que são levados, questão de endividamento, para eles, tanto faz, não mexe na estrutura deles. Né? O maior problema, por exemplo, que a gente tem no sul da Bahia é o endividamento, que é o grave problema. Né? Então, se a gente já levou a conhecimento da ministra essas dificuldades e tal. Então, isso aí, eles nos apoiam total. Entendeu? Então todas as outras demandas que a gente tem encaminhado, eles estão convergindo com a gente. Então, a Câmara Setorial é um ambiente para a gente trabalhar os pontos convergentes, mas também divergentes. E, pela primeira vez, ao longo dos anos que eu faço parte da Câmara Setorial, e eu até assim, agradeço ter ocorrido comigo à frente da presidência da Câmara Setorial, porque eu acho que isso vai desenvolver muito a cadeia, porque a gente chegou num ponto que há diferença. E são nas diferenças que a gente consegue, assim, o diálogo é necessário que prevaleça para que a gente chegue a algo maior, que é o desenvolvimento da cadeia. Agora, dentre as pautas, você que teve um contato mais próximo, né, com a ministra Tereza Cristina, levantou as debilidades, a problemática do cacau como um todo, e entre uma das pautas está a linha de crédito, né, que agora, com essa movimentação de novos desdobramentos, né, no resultado de sentenças, começa a se clarear um pouquinho, né, a anulação de dívidas do produtor, começa a se ter uma nova roupagem, um novo entendimento sobre o que resultou em toda a crise da cacauicultura, e, por um outro lado, tem a necessidade de se encontrar apoio robusto por parte das autoridades em torno da nossa questão cacauicultura como um todo. E não tem como a gente falar de problemas da cacauicultura sem citar o crédito e sem citar essa grande ameaça que se aproxima, que, de fato, está assolando e amedrontando muitos produtores, que é a monilise. Inclusive, segunda-feira agora, terá uma audiência, né, promovida por deputados aqui da Bahia, a Alice da Mata, com o tema controle fitossanitário da monilise no cacaueiro. Né? E aí eu queria a tua opinião, Milton, com relação a essa temática, essa audiência, como você vê a atuação dos governos. E aí eu acho que é um momento de os governos, no seu plural, federal, estadual, e me incomoda muito uma nulidade, uma apatia dos governos municipais, que teriam que ter mais atuação nesse processo, mas ficam aí na coadjuvância de um cenário como esse. Queria que você falasse um pouco sobre essa temática, essa problemática, como os membros, né, da Câmara Setorial vêm conduzindo essa discussão em relação aos problemas fitossanitários com relação à monilise.
Veja bem, eu vou até primeiro eu vou responder a questão da quando você fala da questão do crédito e do endividamento. Esse é um grande gargalo principalmente aqui no sul da Bahia, né? O cacau em todos os outros estados, a grande maioria é feita por agricultores familiares, tá? Nos demais estados, exceto Bahia e Espírito Santo também, que tem uma estrutura assim de pequenos produtores que não são enquadrados em agricultura familiar, mas que são produtores familiares, né? É que com esse dimensionamento que foi feito no governo anterior sobre a agricultura familiar, é como se houvesse assim uma separação de produtor. Mas a agricultura familiar, o produtor de cacau, nós não temos, excepcionalmente, nós temos um chamado grande produtor. Grande produtor são áreas acima de 300 hectares, de 300 hectares acima. Posso dizer a você o seguinte, a maior parte da região cacaueira, nós temos áreas inferiores a 50 hectares. Então, o que predomina na região são áreas inferiores a 50 hectares, que são pequenos produtores, são pessoas que dependem do seu resultado para botar a sua comida na mesa e poder ter a sua produção que possa bancar os investimentos em sua propriedade. Foi o que aconteceu. A história do endividamento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, existe, né? Nós encaminhamos para a ministra em 2 conferências de câmaras setoriais. Eu tive a oportunidade de conversar e encaminhar com ela. A última, inclusive, chamei a atenção da questão da monilíase, tá? Porque nós já sofremos um problema com a vassoura de bruxa. Então, nós já vimos esse filme passar, né? Então, a preocupação é muito grande para a gente. A Bahia é o estado com maior área cultivada, com 420 mil hectares. O Pará, em segundo lugar, com 180 mil. Né? Então, a gente vê que a Bahia é o grande pulmão, é a grande expectativa. Qualquer aumento de produtividade, se a gente aumentar 10 arrobas de cacau aqui no sul da Bahia, a gente vai ter um crescimento de produção nacional enorme. Qualquer projeto que possa vislumbrar um aumento de produtividade é cacau que vai estar no mercado. Tá? Ampliação desse produto. Então, a questão do endividamento, nós tivemos uma medida provisória, e só para título de atualização, uma medida provisória que passou na Câmara Federal, na Câmara de Deputados, foi aprovada, foi ao Senado, foi aprovada com algumas observações, retornou para a Câmara dos Deputados, foi feito o ajuste encaminhado para o presidente da República, Jair Bolsonaro. E, na realidade, foi vetado. Essa medida provisória não resolve 100% o problema dos produtores do sul da Bahia e nem do Nordeste e nem de todo o Nordeste. Mas a maior parte, sim. Isso vai resolver uma grande parte do problema dessa região. Então, essa medida provisória foi essa PL, porque ela foi transformada em PL, e foi enviada para o presidente da República e ele vetou. Por quê? A grande realidade é que esse movimento dessa medida provisória foi iniciada para atender produtores. E, nesse processo, entrando na Câmara e indo até o Senado, a coisa ampliou, entrou comércio, mas não é comércio de cacau, não, comércio de uma forma geral, do Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São 3 fundos constitucionais, e esses fundos constitucionais que serão, dentro da medida provisória, serão diretamente beneficiados com essa medida provisória. Tá? Os produtores estariam sendo. Então, na realidade, entrou comércio, indústria, entrou prestação de serviço, imagine. Enfim, o bolo inchou e ficou fora
do orçamento do governo federal. Então, tem havido por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA tem sido um braço forte junto à Confederação Nacional da Agricultura. O sistema tem estado em Brasília costurando, tá? Costurando com o Ministério da Economia, costurando posições justamente para que se derrube esses vetos. Tá? Então, esse é um trabalho que está sendo feito, mas de forma harmônica com o governo federal. Importante que se diga, a gente precisa abolir do nosso vocabulário essa história de anulação de dívida. Anulação de dívida na política não existe, existe via judiciária. Então, aquelas pessoas que querem a nulidade da sua dívida têm que buscar a justiça. É o único caminho. Quem não fez, que o faça rápido, porque nessa brincadeira, quantos anos a gente tem produtores aí na justiça penando com resultado. Agora, via negociação com o governo, chama-se renegociação. E essa forma de renegociação está sendo assim estruturada com uma base de rebate muito bom, com uma base de recálculo da dívida também muito bom. Então, para vocês terem ideia, o valor que foi atribuído da dívida, que está atribuído da dívida, ele poderá ser reduzido a 1/3 do valor. Então, isso aí já muda de figura para uma renegociação. Então, para quem quiser quitar, poderá alcançar 30% o valor do recálculo, fora o rebate. Eu acredito que mais importante até, Milton, do que a própria dívida, anulidade ou negociação, é a parte das autoridades do poder público entender a perspectiva de retomada, né? Porque também não adianta simplesmente resolver essa questão financeira do passado sem trabalhar uma estrutura de presente e de futuro, porque boa parte dos produtores estão com suas propriedades paralisadas em decorrência justamente desta falta de possibilidade de injetar crédito, de injetar investimento. Então, assim, o que as autoridades devem estar empenhadas também, acredito que o Ministério está nessa linha, é de resolver um problema construído pelo passado, que a região sofreu, como você disse no começo, todos os outros estados estão bem com a cacauicultura. Quem sofre o problema mais na raiz, na carne, é a Bahia por conta desta herança de um processo de endividamento. Então, o que a gente precisa, e principalmente posicionar, atiçar, apoiar, ajudar, corroborar com o governo, é também nesse posicionamento de políticas públicas em execução para o futuro. Porque resolveram a dívida no passado, negociar e manter a propriedade fechada sem investimento, também acredito que não seja prioridade dos nossos produtores, né? Eles querem retomar, eles querem trabalhar e ajudar a construir essa nova história da nossa cacauicultura. Muito oportuno, Kaliana, a sua colocação. Na realidade, quem trabalha com política pública, na realidade, tem que ter essa visão de retomada de produção. E dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente fala em renegociação, automaticamente está atrelado ao crédito novo. Por quê? Quando você renegocia, você fica apto a tomar dinheiro novo. Então, é isso que o sul da Bahia está precisando, tá? É justamente, a partir do momento que houver essa renegociação, a renegociação dessas dívidas, o produtor estará apto a tomar dinheiro
para poder investir no seu negócio, no negócio cacau. Em relação à reunião audiência pública em Brasília, na segunda-feira, às 14 horas. Eu digo a você, foi uma iniciativa da deputada Lídice da Mata. A gente tem que salientar, a deputada Lídice sempre foi assim, uma pessoa que sempre teve interesse na cacauicultura. Tá? Então, a gente espera, né, que essa audiência pública, nesse momento em que a região, o cacau no Brasil, eu diria, foi surpreendido com a introdução da monilíase lá pelo Acre, um estado que vale, para título de informação, não é um estado produtor de cacau, já foi um dia, não é mais. Ele é produtor de cupuaçu. Então, isso aí, e como a monilíase ela tem como hospedeiro o cacau e o cupuaçu, lá nos preocupa mais o cupuaçu no Acre. Importante, viu, Caliana, que essa audiência está sendo promovida e ela é muito importante porque ela divulga a dificuldade que a atividade cacaueira está sofrendo com essa introdução dessa doença, que é uma doença que ela é muito mais devastadora do que a vassoura de bruxa no fruto, porque ela perde-se, na realidade, a amêndoa, todas as amêndoas do fruto. Então, a deputada Lídice da Mata está de parabéns por essa iniciativa na Câmara Federal, lá na Câmara de Deputados. Nós vamos estar acompanhando, fomos convidados, né? A Câmara Setorial foi convidada e toda a região foi convidada aí nos grupos de WhatsApp, nos meios de comunicação, para justamente acessar essa audiência que é de grande importância para o setor cacau no Brasil. Tá? Eu quero aproveitar e agradecer a você a oportunidade, tá? E estarei sempre à disposição da TV Cacau no que tiver ao meu alcance, Cacau, que eu possa passar de informações para toda essa região nossa. Forte abraço para você e obrigado pela sua atenção e oportunidade. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo durante todo esse tempo. Viu? Coisa boa, Milton. Muito obrigada. TV Cacau há 2 meses, produzindo conteúdo com fruto do conhecimento.